Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro de Platão. Eu parei no momento em que Sócrates acaba de falar para Fedro, então, relembrando o que já tinha sido dito antes, eles estão analisando os discursos que foram ditos e Sócrates diz para Fedro: bom, então você se lembra, né, que nós falamos que existem duas espécies de loucura. Aquela loucura que é uma loucura, que é quase uma doença do corpo, que está mais ligada às paixões, e uma loucura que é mais a loucura que está inspirada pelo divino. E aí eu parei quando ele citava, por exemplo, os tipos de delírio divino, que ele dividiu aqui em 4 espécies, né, que provém do deus da Apolo, que provém da inspiração de Dionísio, da inspiração poética das musas e, enfim, a inspiração amorosa de Afrodite e de Eros. E aí ele diz que essa inspiração amorosa de Eros, né, que tocou aos dois e que quando as pessoas estão inspiradas por essa divindade do amor, elas podem estar, ora, fugindo ou ora se aproximando da verdade ao compor um discurso, ou seja, se esse discurso ele tem a busca pela verdade, né? De fato, não é simplesmente um discurso para convencer os outros, ele pode estar realmente se aproximando desta verdade. Continuando então, Fedro responde: dizes bem, um hino que ouvi com o maior dos prazeres. Sócrates, eis, portanto, a lição a tirar deste hino, o modo como um discurso pode passar da condenação ao elogio. Fedro, que pretendes dizer? Sócrates, parece-me que tudo o que acabamos de dizer não passou de um mero jogo de palavras. No entanto, entre as coisas que por completo acaso dissemos, percebemos que existem duas maneiras de proceder, ambas muito interessantes, desde que possamos compreender a técnica da passagem da condenação ao elogio. Fedro, e quais são essas maneiras? Sócrates, a primeira consiste em abarcar de uma só vez, graças à visão de conjunto, as ideias disseminadas, a fim de que, pela definição de cada uma dessas ideias, as possamos resumir em uma só ideia geral do assunto que se tem em vista tratar. Foi o que há pouco fizemos a propósito do amor, ou seja, ele acaba de nos explicar aqui e continua detalhando como é que nós podemos treinar a nós mesmos na análise das coisas. Uma delas é ter essa visão de conjunto, em primeiro lugar, né, ver essa ideia toda disseminada e depois ele vai detalhar isso, que é sair dessa ideia do conjunto e ver partes. Vamos continuar então só para não perder esse raciocínio. Fedro, e qual é a outra maneira a que aludiste, Sócrates? Sócrates, consiste em proceder na inversa, isto é, em dividir novamente a ideia geral nas ideias particulares, suas constituintes, observando-as nas suas articulações naturais, evitando, todavia, mutilar estas partes constituintes, tal como um mau cortador. Podemos fazer isso, por exemplo, olhando o universo, né? Existe uma unidade, sabemos que existe uma unidade, conseguimos parcialmente enxergar, né, essa totalidade de alguma maneira, mas também podemos analisar esse universo infinito que não conseguimos ter acesso em partes e observando algumas partes, extraímos leis, por exemplo, que são leis universais. Então vamos continuar. Como vimos há pouco, os nossos dois discursos apresentaram primeiro uma ideia geral da loucura. Logo a seguir, assim como a unidade do nosso corpo compreende sob mesma designação os membros do lado esquerdo e os membros do lado direito, também os nossos discursos concluíram essa definição geral, duas noções distintas, a saber, uma à esquerda que distinguiu o que estava errado e vilipendiou merecidamente o amor,
Outra que, situando-se do lado direito, tomou a via mais acertada e se lançou à descoberta de um outro amor, igualmente divino, ao qual cumulou de elogios e apresentou como o maior dos bens. Está claro aqui, né? Ele mostrando como é que foi feita essa análise em primeira e novamente ele nos mostrando aqui forças de alguma maneira, está nos mostrando lado esquerdo, lado direito, sempre, né? Com essas noções, por exemplo, a esquerda, né, que está mais ligada ao errado, e a direita, que é uma via mais acertada. A gente pode inclusive ver isso em outros estudos, né, de diferentes áreas, até na própria Cabala, por exemplo, que fala de esquerda e de direita. A gente pode falar de masculino e feminino, através dessas noções, de duas noções distintas, também a gente pode analisar uma série de coisas aqui. Então, só para a gente lançar aqui mais algumas questões. E como falávamos dos cavalos, né, e do cocheiro, novamente estamos aqui com um para cada lado e nenhum deles como a única verdade, né? É uma possibilidade de busca da verdade para cada uma coisa, mas aqui mostrando claramente, então, ele dizendo, né, algumas coisas que a gente vê de uma forma mais equivocada e outra de forma mais acertada. Continuando aqui, então. Fedro, ninguém falaria com tanto acerto. Sócrates, eu também sou muito dado, caro Fedro, a esta maneira de reduzir e analisar as ideias. Olha aqui o Platão nos falando das ideias, pois é o melhor processo de aprender a falar e a pensar, e sempre que me convenço de que alguém é capaz de aprender simultaneamente o todo e as partes de um objeto, decido-me a seguir esse homem como se seguisse as pegadas de um Deus. Vou ler que vale a pena novamente aqui, para quem não está com o livro, ouvir novamente, né? Sócrates, eu também sou muito dado, caro Fedro, a esta maneira de reduzir e analisar as ideias, pois é o melhor processo de aprender a falar e pensar, sempre que me convenço de que alguém é capaz de aprender simultaneamente o todo e as partes de um objeto. Decido-me a seguir este homem como seguisse as pegadas de um Deus. Fechando aspas aqui, vamos continuar. Em verdade, aos homens que possuem esse talento, se tenho ou não tenho razão ao dizer isso, o Deus o sabe. Sempre os tenho chamado por dialéticos. Mas, antes de mais nada, diz-me como devem ser chamados os que aprendem contigo e com Lísias. Talvez seja essa arte da retórica que permitiu o Atracímaco, que é a personagem de Platão, né, da República, e aos seus pares tornarem-se hábeis oradores, instruindo igualmente os outros que, em sinal de agradecimento, lhes oferecem presentes como se fossem reis. Aqui nos mostrando, então, novamente, a crítica a essa arte da retórica dos sofistas que faziam isso para ganhar muito dinheiro, né? Esses presentes como reis. Vamos ver se continuamos um pouquinho mais. Fedro, esses homens têm efetivamente fama de reis, mas não pelo conhecimento da arte a que te referes. No entanto, segundo me parece, a designação de dialética para a arte de que falas é correta, embora pareça que a arte retórica foi então excluída da nossa conversa. Sócrates, isto é o que tu pensas. Haverá por acaso, na arte da palavra, outra parte, além da dialética? Mas visto que não devemos menosprezar a retórica, vejamos em que consiste essa arte. Fedro, as regras existentes nos livros que tratam dessa arte não são poucas, caro Sócrates. Vou dar só uma pausa aqui, então aqui novamente, né? Ele nos chamando a atenção sobre a arte da retórica, a arte dialética, e nos mostrando que, né, que existem aqueles que vão fazer o discurso, como o Trasímaco
como os sofistas, e aí eu já aproveito para antecipar que a partir de agora ele vai citar muitos sofistas, e através inclusive da obra de Platão se conhece tantos sofistas. E, por exemplo, né, falando aqui sobre a arte retórica que permitiu a Trasímaco isto e aquilo, né, como eu já li. Então ele vai citar vários, e aí eles vão citar então essa arte retórica e a arte da dialética, o que seria a diferença entre essas coisas e por que que essa arte retórica, como fazem os sofistas, né, é uma grande crítica que nesse momento que está acontecendo esse livro é o que está em voga, o que fez inclusive com que Sócrates fosse condenado, né? Então ele vai se referir a isso, vai fazer toda uma análise e o que isso faz mal, por exemplo, é o que a gente tem que pensar, por exemplo, para a nossa alma. Se a gente lembra que a nossa alma precisa ser guiada, se precisamos ter a razão no comando e temos estas forças dos apetites e a força do pudor, como é que a gente vai fazer isso se a gente não conseguir analisar os discursos que fazemos novamente, né? Já disse isso, mas eu repito que é importante, né? Porque muitas vezes se deixamos encantar pela magia das palavras. Ele vai citar isso, que é o caso, por exemplo, das próprias cigarras, né? Que muitas vezes ficamos distraídos. E se a gente observar o próprio livro, só para concluir aqui, a gente vai observar aquele grande discurso que o Sócrates fez, que ele faz esse grande discurso para essas várias forças da nossa alma. Então ele usa a beleza dentro do grande discurso para que a gente possa estar encantado de alguma maneira. Ele usa a outra parte, né, que é a mais prudência e a nossa razão, e ele fala sobre a ética. Então, a forma como o Platão vai escrevendo esse livro, ele também vai nos mostrando e vai falando com partes da nossa alma. A gente tem, né, a visão geral e a visão de partes, e é o que ele vai nos ensinar a partir daqui, cada vez mais, né, como é que a gente trabalha com essa parte, com esse tudo, para que a gente possa trabalhar com a nossa alma e coletivamente com a alma das pessoas com as quais a gente convive, né? Através desse discurso para juntos, através desse diálogo mais filosófico, fazermos essa busca da verdade. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.